Fala pessoal! Decidi dar atenção para um personagem muito importante da Marvel e um dos mais relevantes para os quadrinhos em geral, então hoje vamos falar sobre o Hulk e quanta raiva ele pode sentir, mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like, e agora bora pro que interessa. Personagem em que apresentações são meras formalidades. Sabemos que o Dr. Robert Bruce Banner ganhou seus poderes quando fazia testes com uma bomba gama, e que Bruce foi atingido pela radiação do experimento quando salvou um civil que estava na área, Rick Jones. Desde então, foi criado o Hulk, um monstro humanoide verde que Bruce sempre se transforma quando fica com raiva, e que desde seus primeiros dias, ou ajuda heróis, ou luta contra eles dependendo do seu humor. Agora que sabemos quem é, vamos para o que pode fazer. Uma característica que devemos ter em mente é que ao longo dos anos, o Hulk teve várias encarnações, como Selvagem, Professor Hulk, Imortal, Cinzento ou Agiota, Quebrador de Mundos e por aí vai. Cada uma delas apresentou um nível diferente de força, resistência e intelecto, algumas são mais fortes, e outras são mais inteligentes, mas não vou listar os feitos do personagem por cada identidade que ele teve, e sim como um todo, porque mesmo antigamente, quando algumas encarnações mais poderosas ainda não existiam, o Hulk já tinha realizado façanhas imensas, e conforme o tempo passou, ele conquistou feitos cada vez mais extremos e históricos estando em personalidades diferentes, ao nível que colocou o personagem como um dos mais poderosos da ficção. Outro detalhe importante é o clássico que, quanto mais raiva o Hulk sente, mais forte ele fica, e como veremos, ele fez coisas insanas e absurdamente poderosas. Mas da onde vem tanta raiva? O que acontece é que Bruce Banner teve uma infância turbulenta. Quando ele era criança, sua mãe Rebecca era boa, mas seu pai Brian Banner não. Ele tinha ciúmes do amor que o filho recebia da mãe, além de considerar o próprio filho como aberração, e chegou ao nível que Brian fez Rebecca ir de base. Esse trauma fez Bruce reprimir muita raiva por tudo o que aconteceu, e quando houve o acidente com a bomba gama, toda a raiva que o Banner guardou por anos foi personificada no Hulk. Agora que sabemos disso, vamos analisar. Começando do básico, vamos falar da força. Facilmente o atributo mais conhecido do personagem, o Hulk sempre foi conhecido por ser um dos maiores pesos pesados da Marvel. O conceito do gigante esmeralda é ser um sinônimo de força grandiosa. Desde antigamente ele já era capaz de coisas como descarrilhar trens com as próprias mãos, levantar acima da cabeça estruturas como um castelo e até parar um terremoto ao literalmente unir as placas tectônicas. Aqui as coisas já estão apelonas, mas calma que tem mais. Como feitos que colocaram ele entre os personagens mais poderosos da história dos quadrinhos no geral, houve uma vez que ele foi chamado para impedir um asteroide com o dobro do tamanho do planeta Terra de atingir a gente, e ele fez isso, partindo a rocha espacial no murro. Durante as Guerras Secretas, ele salvou os heróis ao segurar uma montanha, que de acordo com a própria narração dos quadrinhos, pesava 150 bilhões de toneladas. Isso mesmo, você não ouviu errado, já é algo difícil de processar, mas relaxa que a gente só começou. Ele também é um dos poucos personagens na Marvel que pode afirmar que danificou adamantio e foi mais de uma vez. Em uma ocasião ele amassou uma estrutura desse metal até virar uma bola, e em outra, o Drácula tentou prender ele com uma rede de adamantio, mas se provou inútil. O Hulk já impediu um planeta um pouco menor do que a Terra de colapsar ao segurar suas placas tectônicas, suportou o peso de uma estrela, e beleza que o esforço fez ele virar Bruce Banner de novo, mas não dá pra negar que é algo grande. Impediu temporariamente um buraco negro de se fechar, rompeu a barreira do espaço-tempo com um único soco, já deu uma tremida no multiverso com as ondas de choque que ele gerava durante uma luta, destruiu um universo inteiro ao dar uma palmada sônica, e durante uma briga com a mulher Hulk vermelha, a força dos golpes deles destruíram a dimensão negra. Sim, parece um planeta, mas depois foi revelado que era uma dimensão. E caso você pergunte se toda essa força tem limite, a resposta é não. Uma entidade cósmica chamada Beyonder já analisou o Hulk, e afirmou que ele tem uma fonte infinita de poder. Então sim, nosso gigante esmeralda é no mínimo incrível. Ele também é conhecido por seus saltos imensos. Para ter uma noção, em um único pulo ele foi até o espaço. Na durabilidade, ele é tão resistente quanto forte. Não é segredo que desde sempre o Hulk é no mínimo à prova de balas, e da mesma forma que sua força aumenta com sua raiva, sua resiliência também, e isso já fez ele conquistar grandes realizações. Por exemplo,
Munição pesada nem é preocupação para ele, já caiu da atmosfera e quando levantou pareceu que nem sentiu a queda. Tancou tranquilamente os raios do Ciclope. Temperaturas extremas, sejam gelo ou ataques do próprio tocha humana, não dão trabalho. E se liga nessas situações em que ele estava com raiva de verdade, mesmo levando balas de adamantio, que conseguiram perfurar sua pele, não atrasaram. As garras de vibrânio do Pantera Negra deram no máximo uma coceira. Ignorou também as garras de adamantio do Wolverine. E olha que roubado, ele já tancou raios de energia do Galactus, uma entidade cósmica que literalmente devora planetas para sobreviver. Isso é muito absurdo. Outro detalhe é que o Hulk também tem defesas telepáticas. O Professor Xavier, que é um dos maiores telepatas do planeta, não conseguiu acessar o cérebro do Hulk e admitiu que é muito difícil entrar na mente dele. Em resistência, ele pode se exercitar por bastante tempo. Um exemplo bem de leve foi uma vez que ele ficou pulando por 24 horas até chegar em Nova York e não demonstrou fadiga. E quanto mais bravo ele ficar, mais incansável ele vai ser, ao nível de que quando o Hulk que tá no comando, ele não precisa dormir ou comer. Em se recuperar de ferimentos, não é exagero dizer que ele tem um dos melhores fatores de cura da Marvel. Um buraco no peito dele foi curado em segundos, outro na cabeça dele também se regenerou em poucos instantes e em ambas situações ele permaneceu de pé. Mas seu feito de regeneração mais memorável foi durante uma briga contra um vilão chamado Vetor. Não esse daqui, e sim esse, onde o Hulk foi atingido por um raio de repulsão forte o bastante para tirar muito da sua massa corporal, mas segundos depois ele se regenerou como se nada tivesse acontecido. O cara é imparável. E se você se pergunta se o Hulk é imortal, meio que sim, mas não é simples. O que acontece é que, por trás dos poderes do Hulk, tem um ser, um abaixo de todos, uma entidade maligna sedenta pelo caos e destruição, que vive numa dimensão própria e manifesta seu poder através de seus avatares, no caso, as pessoas com mutações em raios gama. Toda e qualquer pessoa no universo Marvel, pelo menos da realidade principal, que tem poderes por causa de raios gama, os tem porque um abaixo de todos é a razão pela radiação gama dar poderes. É essa forma que ele cria avatares. Mas o que tudo isso tem a ver com a imortalidade do Hulk? Quando o Verdão morre, a alma dele vai para a dimensão do um abaixo de todos, onde tem uma porta para voltar à vida. E como o Bruce prefere viver em paz do que viver se transformando, quem passa pela porta é o Hulk, o que acaba revivendo os dois. E mesmo que ele não bata as botas, ele envelhece muito devagar e é imune a doenças. Então, em termos práticos, ele raramente joga no Vasco por muito tempo. Na velocidade, vamos ver que também não é qualquer coisa. É claro, o Hulk não é um velocista e nem é mais rápido do que um Uno com escada, mas tem muito mais agilidade do que a maioria das pessoas pensam. Quando ele corre, não dá para acompanhar direito e se parece mais com um borrão. E se quiser mensurar a velocidade dele, uma vez o Hulk deu um salto e atravessou um carro, e os policiais que estavam ali registraram que o Verdão passou por eles a 473 milhas por hora, isso dá 761 km por hora, é muito rápido. E outra, já vimos que ele pega projéteis e munição sem suar para isso, fora que o gigante Esmeralda já pegou o Homem-Aranha enquanto ele se esquivava, um cara que tem os reflexos cerca de 40 vezes mais rápidos do que uma pessoa comum, além da vez que ele atingiu o surfista prateado, um ser que percorre galáxias em horas ou minutos dependendo do dia. Claro, o surfista não estava se movendo rápido assim nessa ocasião, mas o Hulk acertou alguém que é conhecido por ser extremamente veloz, então é uma ocasião bem relevante sim. Como resultado da sua fisiologia, o Verdão também tem alguns poderes exclusivos. Por exemplo, seu corpo se adapta rapidamente às condições do ambiente, então ele pode ficar suave em ambientes como o vácuo do espaço, ou mesmo respirar debaixo d'água, fora a habilidade pouco conhecida dele de ver fantasmas e formas astrais. Quando com raiva o bastante, o Hulk também pode emitir radiação gama, e um bom exemplo disso foi durante o evento Hulk contra o Mundo, onde ele estava emitindo tanta energia que estava causando terremotos no país inteiro, ao ponto de que se tivesse dado mais um passo, ele tiraria a costa leste dos Estados Unidos do mapa, e essa aí é a região que abrange a costa leste americana. Beleza que na verdade, ele talvez só tirasse uma parte dessa área, mas não dá pra negar que isso ainda assim é muito poder, e esse desastre só não aconteceu porque o Sentinela foi pra porrada com ele. No intelecto, vamos mais a fundo. Sabemos que muitas das encarnações do Hulk têm uma inteligência que varia de muito básica para mediana, e algumas inteligentes como o Professor Hulk herdam o conhecimento de Bruce Banner. Então vamos falar de como o Dr. Banner é um dos gênios da Marvel.
Ele manja de física, química, biologia, computação, engenharia e por aí vai, sendo considerado a maior autoridade da Terra em física nuclear, e já criou um purificador que eliminava qualquer doença transmissível por água, criou um dispositivo que protegia ele com um campo de força toda vez que estava em perigo, impediu uma arma de atirar ao inundar o ambiente com nanopartículas, fez em 2 horas uma pesquisa completa sobre radiobiologia que levaria semanas para cientistas comuns realizarem e ainda teve resultados e testes comuns de que não conseguem medir com precisão sua inteligência. Ou seja, Bruce Banner não é nada menos que brilhante, tanto que uma vez foi considerado a 4ª pessoa mais inteligente da Terra. No combate, sabemos que o Hulk nunca arregou. Mesmo que seja sua força bruta que faz dele um adversário tão perigoso para a maioria dos oponentes, ele tem sim uma boa intuição na hora da porrada, tendo lutado como gladiador por um tempo. E também sempre foi um verdadeiro desafio tanto pro Thor quanto pro Hércules, 2 deuses imensamente poderosos que têm séculos de experiência na trocação franca. Então para ele lutar contra seres assim, onde é preciso mais do que apenas força, o Hulk tem pelo menos bons instintos pro combate. Nas fraquezas, tem algumas coisas que merecem atenção. Existem meios de ou enfraquecer o Hulk, ou fazê-lo voltar para Bruce Banner. Por exemplo, gases já se provaram uma forma eficaz de derrubá-lo, drenar a radiação do seu corpo já o fez retornar à forma humana, e materiais como adamantio podem realmente ferir ele ao contrário de metais convencionais. Só que assim, essas coisas são eficientes só até certo ponto, porque como vimos, o poder do Hulk é indescritivelmente grande, então se ele ficar com raiva o bastante, ele vai desenvolver grande resistência ou até imunidade contra esses pontos fracos. Outro detalhe, é justamente o tanto de raiva que ele vai sentir, porque se ele não estiver muito irritado, automaticamente não será tão poderoso, o que permite que seres suficientemente fortes possam igualar ou superar o gigante Esmeralda naquele momento, a não ser que ele se irrite mais. O próprio Coisa do Quarteto Fantástico, que geralmente é retratado como menos poderoso, já nocauteou o Verdão com um único murro muito forte simplesmente porque o Hulk não estava no seu auge. E uma última, talvez a melhor forma de derrotar o Monstrão Verde, é que ele ama filhotes de cachorros e sempre fica calmo quando vê eles, tanto que a SHIELD já usou doguinhos para apaziguar ele antes. Enfim gente, é isso. O Hulk com certeza é um personagem que facilmente está entre os mais poderosos dos quadrinhos, mas também sempre irá se destacar por sua história e profundidade como Bruce Banner. No fim do dia ele nunca vai deixar de ser nosso incrível titã verde de shorts roxo. Por hoje ficamos por aqui, antes de irem, se inscreve e deixa o like. E até a próxima, valeu e falou!